já abordou a questão da importância da historicidade, tá? Que eu acho que ponto inicial para falar tanto acerca do Antigo quanto do Novo Testamento, ou a história dos hebreus e a história da igreja cristã, é a importância histórica. Então, enquanto muitas manifestações religiosas elas não se preocupam em ter uma fundamentação em fatos históricos, atribuindo seu início a um mito, tá ok? Então, tem muitas fés aí, muitas religiões que constroem uma narrativa mitológica, como você vê as religiões que predominavam no Egito Antigo, com os mitos acerca da origem dos deuses, né, chamada teogonia, que é o nascimento dos deuses. Os gregos também tinham suas versões de nascimento dos deuses. E aí você tem a vasta cultura religiosa indiana, que também tem lá muitas versões, porque você tem entrelaçamento de culturas antigas dos Vedas, depois dos Brahmanes que migraram para lá. E aqui as culturas indígenas, presentes aqui na América, na Ásia, tá certo? Os antigos celtas da Europa. Todos esses povos, se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar essas narrativas mitológicas. Em relação à Sagrada Escritura, mesmo que a teologia liberal ela queira enxergar nas afirmações bíblicas também uma narrativa puramente mitológica, os escritores bíblicos, né, aqueles que foram utilizados pelo Espírito Santo, através da sua autoria, para serem as ferramentas de registro dos textos, Moisés com o Pentateuco, né, Josué, depois os cronistas dos juízes, dos históricos, Samuel, Reis, depois crônicas, né, no pós-cativeiro, todos eles encaravam as narrativas que estavam sendo produzidas como históricas, tá certo? Então nenhum deles encarou como sendo um puro mito apenas, Adão e Eva como mito. Tanto que o Senhor Jesus, ele toma, tá certo, a descrição do primeiro homem e da primeira mulher para fundamentar seus argumentos, tá ok? Que estão trazendo regramentos sobre a vida. Um homem para uma mulher, porque assim no princípio Deus os criou. Então ele entende que foi um fato histórico, um fato que aconteceu na realidade humana e não apenas na imaginação. E não apenas num outro mundo espiritual, mas sim que aconteceu de fato e assim foi o princípio de todas as coisas. Então quando a gente olha para esse aspecto do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, com a encarnação do Verbo Divino, tá certo? Cristo Jesus, como João nos descreve, né? O Verbo Divino pré-encarnado, aquele que estava com Deus, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E a gente vê a descrição do seu nascimento agora dentro de uma genealogia, dentro de uma árvore genealógica, descrita por Mateus, tá ok? E descrita por Lucas também. Nós vemos que Jesus, mesmo sendo também Deus e também homem, ok? Ao mesmo tempo. Pai do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Sendo o Verbo Divino pré-encarnado, ele nasce no tempo histórico, ele é registrado. O evangelista Lucas faz questão de posicionar ele dentro das narrativas históricas, dentro da cronologia histórica, no tempo de Tibério, tá ok? Sendo, né, determinadas pessoas, tais governantes da época, o local em que ele nasceu. Então, o cristianismo ele está fundamentado em fatos históricos. Assim, a matéria da história da igreja, ou seja, a historiografia, é importantíssima para a fé cristã. Ela encara essas narrativas, encara essa construção textual como um fato ocorrido dentro da história e passivo de ser registrado. E aí, quando nós temos, por exemplo, muitos opositores contra o Senhor Jesus Cristo, até questionando se de fato ele existiu, como a gente vê se levantarem muitos, né, trazer questionamentos sobre a sua ressurreição, sobre os seus milagres, né, sobre as suas intervenções miraculosas e até sobre a sua existência. Já se levantaram alguns questionando que Jesus Cristo talvez nem tenha existido. E aí muitas das provas que são colocadas sobre a mesa para dar uma fundamentação, né, para dar uma força, né, ao argumento, são o fato do Senhor Jesus Cristo ter sido alvo de críticas, por exemplo, de muitos opositores, de muitos adversários, e essas críticas estarem devidamente registradas. Por exemplo, você tem o Talmud, que chama Jesus de filho de meretriz, e que quando foi para ser julgado, ninguém se levantou a favor dele.
Então é um documento histórico do povo judeu, claro, um antagônico a Cristo, né, devido a essa celeuma, né, entre o início do cristianismo e o judaísmo, mas você quer uma melhor maneira de comprovação da veracidade de um fato do que ele ser noticiado pelos seus próprios adversários, pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem essa carta na manga de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes teriam usado. Teriam dito, ó, Jesus foi uma farsa, Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada acerca dele. Mas pelo contrário, eles falam e falam veementemente contra Cristo. Então, como que eles estão falando veementemente acerca de alguém que nem sequer existiu? Mas Jesus disse pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem essa carta na manga de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes teriam usado. Teriam dito, ó, Jesus foi uma farsa, Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada acerca dele. Mas pelo contrário, eles falam e falam veementemente contra Cristo. Então, como que eles estão falando veementemente acerca de alguém que nem sequer existiu? É como o ateu, todo ateu é contraditório, porque ele está contra quem se Deus não existe? Então, contra quem ele está apelando? Contra quem ele está se opondo, tá certo? Alguém inexistente? Eu, por exemplo, não tenho nada contra os elefantes rosa de bolinhas azuis. Por quê? Porque eles não existem. Então eu não tenho nada a opor em relação a eles. Agora, quando você tenta viver na negação de alguém que, além de existir, tem provas abundantes espalhadas no universo, em você mesmo, tá certo? Em diversos fatos e evidências, você então tem um grande problema. Você tem então que construir os melhores argumentos possíveis, porque você está em oposição, tentando negar os fatos. Então você tem essa situação de Cristo como um fato histórico que fundamenta então todo o interesse da história cristã. Então por isso que é necessário, por isso que é importante uma história do cristianismo, tá ok? Porque é uma fé fundamentada em fatos históricos. E aí você tem na continuidade dos eventos, primeiro a história antiga, que a gente pode entender que se desenvolve do ano 5 a.C., tá? Que aí você tem a situação que eu já descrevi na primeira aula, a única aula que a gente teve oportunidade, né, de estar presente aqui, que o nascimento de Cristo, quando foi registrado, aí você tem a igreja quando se desenvolveu, tá certo? A instituição da igreja católica já, e as datas que eram firmadas na antiguidade. Como é que se firmava uma data, né? As datas eram firmadas aproveitando importantes eventos que eram conhecidos por todos, que poderia ser um marco, tá certo? Um marco de afirmação. Então os gregos marcavam pelas Olimpíadas. Então eram períodos que seguiam-se as Olimpíadas. Os romanos, a ascensão de certos reis, a ascensão de certos imperadores. Então, até muito tempo na história, o cristianismo seguiu esse tipo de marcação, pelo menos 300 da era cristã, quando o calendário estava sendo marcado pela ascensão de Diocleciano. Só que Diocleciano foi um dos piores perseguidores da fé cristã. E assim, o Papa encomendou a um homem chamado um monge chamado Dionísios Exíguos. Ele encomendou que Dionísios estabelecesse um outro marco, tá certo, para a datação cristã, para que eles não utilizassem mais como um marco histórico o nascimento a ascensão de um imperador que era terrivelmente perseguidor da igreja. E aí quando ele fez toda uma pesquisa e ele encontrou, tá certo, a partir de algumas indicações, né, a partir de algumas obras, ele encontrou então uma data para estabelecer o nascimento de Cristo. E a ideia excelente que ele teve, que foi muito boa aliás, foi colocar Cristo como um marco histórico relevante, marco histórico importante, e toda a datação sendo contada após Cristo, depois de Cristo ou antes de Cristo, né, sendo progressivo depois de Cristo, regressivo depois antes de Cristo. Então colocou Cristo como marco 1, marco divisor da história. O problema é que ele, infelizmente, cometeu um equívoco. Então você tem, toda vez que você vê a marcação do nascimento de Cristo, você vai encontrar essa correção, 5 a.C. Cristo nasceu em 5 a.C. Por quê? Porque ele errou em 5 anos. É 4 ou 5 anos o erro dele. Então você geralmente encontra quando você olhar uma cronologia, você vai encontrar isso. Jesus nasceu em 5 a.C. devido a esse equívoco que ele cometeu. Mas nós temos então o nascimento do Senhor Jesus Cristo, 5 a.C., até 590 depois de Cristo você tem a fase
da igreja antiga, a história antiga da igreja. Quando você vai ter até o ano 100, o grande desenvolvimento, tá ok? Com a perseguição, então você tem o nascimento da igreja, a partir daqueles apóstolos, né, que ficaram fiéis. No cenáculo veio o revestimento do Espírito Santo, então ali eles foram capacitados para cumprir o ID, né? Como Cristo disse, que seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a partir dali, com a capacitação que foi dada por Cristo, eles passaram a fazer missões efetivamente, passaram a evangelizar. E na verdade, num primeiro momento, eles não foram tão longe neste evangelismo, eles se mantiveram tanto reclusos àquela área, aquela região, descendo até Samaria, descendo até a região litorânea, mas não passando muito dali. É quando Cristo permitiu que viesse a grande perseguição, que os judeus de fato percebessem que os cristãos estavam tomando todo o espaço, estavam conseguindo ganhar uma multidão, uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas, em uma pregação do apóstolo Pedro. Então isso assustou os fariseus, assustou os saduceus, né? Isso causou uma grande preocupação neles, mobilizando suas forças, né? Os herodianos, em conluio, começaram uma sistemática perseguição. Então com essa perseguição, você tem a primeira grande expansão da igreja, né? Quando eles vão sendo perseguidos e pelo caminho vão pregando o evangelho, ganhando mais almas para Cristo, até que se estabelece o segundo grande centro de importância do cristianismo, que é Antioquia. Então Antioquia passa a ser primeiramente Jerusalém, que aí tem a sede, vamos dizer assim, histórica, né, da fé cristã, inclusive é onde acontece o concílio, né, depois que Paulo, junto com a sua equipe, fazem alguns trabalhos missionários. Atos 15, levanta-se alguns problemas. Eles juntamente, né, seguem para Jerusalém, para o problema ser discutido e ser deliberado ali pelos apóstolos, né, pelos representantes da igreja. Então você tem Jerusalém, depois você tem Antioquia como importante centro, que vai ser um importante centro missionário agora, e a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que Pode falar. De quando Jesus faz a ascensão ali, que ele deixa os 40 últimos dias, né, que relata, né, Lucas vai relatar tal. Dali veio o dia de Pentecostes, 50 dias depois, tal. Ali, então, dá-se início ali a igreja primitiva, ali em Atos, né? Ali em Atos você tem já efetivamente, tudo, na realidade, exatamente, né? Quando Cristo concluiu toda a sua obra, né, ele assunta aos céus e ele dá a ordem para que permaneçam. Então até ali você tem que ficar recluso ainda. Tem que aguardar da parte do Senhor Jesus Cristo a descida do Espírito Santo. Se for na ordem cronológica, Atos está lá na frente, né? Sim, exatamente. Na cronológica que é correta, na ordem dos fatos, né? Exatamente, está mais para frente, né, em relação a toda aquela obra de Cristo. E Apocalipse praticamente são os últimos, né? No caso, Atos dos Apóstolos, ele se estende. Ele começa aqui, então marca, né, o início dele, só que ele é uma narrativa histórica. Então ele vai se estender, ele vai encerrar com as descrições do ministério de Paulo e Pedro. Ele não avança tanto que o ministério de João. Para o ministério de João, a gente depende muito do que o próprio João descreve em Apocalipse, só que aí são as cartas, né? Aí são as visões, e a gente depende também muito das 3 cartas. Que a primeira, a segunda e a terceira. Exatamente, principalmente uma que você vê, acho que é a terceira, onde ele dá ali alguns indícios de problemas que já estão surgindo em relação a certas lideranças, Diótrefes, se eu não me engano, que não recebe os pastores enviados por ele, que quer se apoderar da igreja. Então ali você consegue ter um retrato dos problemas vivenciados por João. Na primeira carta, você consegue ver que João está lutando intensamente num trabalho apologético contra os gnósticos. Quando ele diz assim: porque todo aquele que não reconhecer que Jesus Cristo vem em carne seja considerado anátema. Por que ele é tão pesado nessa afirmativa? Chamando de anticristo, né? Chamando de anticristo aqueles que não recebem, não confessam Jesus como vindo em carne. Porque era exatamente o que os mestres gnósticos mais afirmavam na sua época, que a carne é inerentemente má, sendo ela material, e o material foi criado por um semideus chamado Demiurgo. Então eles dizem que esse mundo material, como até Platão também chegava assim, de certa maneira, era uma prisão para a alma. Então toda a pregação sobre ressurreição, para eles era muito difícil de ser recebida. Paulo, quando tocou no assunto da ressurreição no Areópago, ele foi interrompido imediatamente.
E ali estavam as escolas estoica e os epicureus. E eles simultaneamente não recebiam essa visão do retorno à matéria como sendo algo positivo. E outro lugar, que eu estava com ele na ponta da língua para falar também, que é um outro problema em relação a isso, você pode indicar, por exemplo, no Evangelho, João já também combatendo certas escolas filosóficas através da teologia do Logos, onde Jesus é o Logos divino pré-encarnado. E aí tudo que foi feito por meio dele. E sem ele nada que foi feito se fez. Unificando toda a criação e atribuindo a Cristo para combater a visão dualista do mundo, que era a visão gnóstica também. Paulo também pregou contra muitos, né? Que era da igreja e se passou a... Exatamente. Aí você começa a ver quais são os assuntos que estão circulando no mundo do Novo Testamento, né? Uhum. Então quando você vê essa questão de Atos, que foi muito bom sua colocação, porque você vê que Atos se estende. Só que ele não se estende tanto, né? Mas ele vai até próximo do final do ministério de Paulo e Pedro. Que aí Lucas está acompanhando Paulo, então Lucas, o máximo que ele pôde, ele descreveu ali. Ele vai retratar, né? Principalmente focalizando nesses dois, né? Ótimo. Paulo, quando Cristo chama Paulo, você vê que a igreja estava ainda tendo um problema com a questão da missão transcultural, porque eles eram do ambiente judaico, né? Então eles ainda tinham um certo receio quanto ao contato muito aproximado dos gentios. Então ainda tinha esse ranço de judaísmo. Ele vai entrar lá em Atos 10, que é quando Pedro tem aquela visão, a revelação. Vê como a presciência de Cristo é maravilhosa. Cristo, já sabendo de todo o desenrolar dos eventos e sabendo do concílio que breve se daria, já prepara Pedro aqui atrás. A visão do lençol com animais, Pedro rejeitando, na voz, né, mata e come. Pedro rejeita, Senhor, nunca comi nada. É impressionante, até no sonho Pedro é audacioso, né? Senhor, nunca comi nada que fosse impuro. Ele está retrucando Cristo. Aí Jesus, né, dá uma nele, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei, que é a questão do conflito, da mudança de mentalidade. Aí ele vai para a casa de Cornélio, né? Aí depois vai ter outra referência com ele e Paulo, que ele... Em Cornélio, você vê, Pedro fica abismado quando ele começa a pregar e o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E ele vê a manifestação, quer dizer, o Espírito Santo como que atrapalhou toda a cartilha, né? Eu vou aceitar Jesus, vai ser discipulado, vai adotar certos hábitos judaicos, talvez, aí depois vai ser revestido de Espírito Santo. E no concílio ele vai falar também. O Espírito Santo foi lá e batizou primeiro, antes de tudo. Antes de tudo. Porque Pedro, que era uma das colunas da igreja, tá certo? Mesmo que Tiago foi que deu ali o veredito, né, na carta, né, naquela carta que ele entrega a Paulo, mas Pedro sendo uma das colunas da igreja, por que Pedro se levanta favorável a Paulo? Se Pedro não tivesse levantado favorável a Paulo, a questão ia ficar muito difícil ali, porque estava ali no QG dos judaizantes. Estava ali na cidade deles, estava jogando no campo do adversário, tá certo? Em relação a Paulo com os fariseus, né? Essa celeuma com os fariseus. Então, quando Paulo coloca aquelas questões, né? Quando os irmãos dão seus testemunhos do trabalho missionário, os irmãos ficam naquela situação, os fariseus fazendo pressão, aqueles fariseus que haviam aderido à fé. E os apóstolos ali naquela situação também. Aí Cristo preparou Pedro. Quando Pedro se levanta, bem antes, quando Pedro se levanta e dá essa palavra favorável, a balança vira. A balança vai pesar para o lado da salvação unicamente pela graça. E não guardando também aspectos da lei, como dietético, em relação a datas, né, em relação a vestimentas, nada disso. É simplesmente pela fé, pela graça de Cristo Jesus. Então você tem esses fatos que vão se desenvolver, isso está enquadrado na igreja antiga, do ano 100, tá certo? Que tem esses desenvolvimentos, até o 313, você vai ter o grande período de perseguições, que é onde vai começar tanto as perseguições, primeiro internas, tá certo? Dos judeus para com eles. Depois eles vão se espalhando pelo Império Romano, aí vem Antioquia, vem Corinto, tá certo? Vem Éfeso, vem própria Roma. Então eles começam a estar presentes dentro do Império Romano. Num primeiro momento, Roma, ela não distinguia entre cristãos e judeus. Ela olhava e dizia, mais um daquela região, né, do rodapé do mundo, né? Então estão por aí enchendo a paciência e tal, cuidando da vida deles, mas
vivendo de uma forma estranha a nós. Não participa dos festivais, não participa, né, nos bons templos, não se prostram nessas deidades, ficam isolados. Então eles olhavam para os cristãos e atribuíam a eles o mesmo estranhamento que tinham para com os judeus. Com o passar do tempo, os judeus que tinham acesso à corte começaram a queimar os cristãos, começaram a querer fazer toda essa diferenciação. Olha, nós temos nossos acordos aqui com vocês para a gente poder viver a nossa vida do nosso jeito, mas esse povo aí não tem nada a ver com a gente. Esse povo aí é totalmente alheio. E aí onde os cristãos cada vez mais vão se tornando alvo, né? Que geralmente pessoas muito simples, pessoas de pouca condição. Só depois é que começou a ter a adesão de pessoas do exército, de juristas, tá certo? De senadores, de pessoas de alto nível social. Então, com o passar do tempo, você vai ter adesão. Um parente do imperador, né, que aceitou, né? A mãe, né? A mãe de Domiciliano, né? Foi Domiciliano ou Vespasiano, né? Acho que foi a mãe de Vespasiano, que era Vespasiano. Que teve um abrandamento da perseguição na época dela. É que o cara não perseguisse, mas ele pôs o pé no freio. E a mãe de Constantino também se tornou cristã. Inclusive construiu uma igreja extraordinária lá em Israel. Então você tem começando algumas pessoas da guarda pretoriana, que era a guarda mais próxima do imperador, né, parentes próximos do imperador, soldados importantes. Você tem depois as pessoas aderindo. Mas enquanto não, você tem os cristãos crescendo extraordinariamente e começando a chamar a atenção. E os judeus começando a queimar o filme deles. Falou, essa galera não tem nada a ver com a gente. Você faz o que você achar melhor com eles. E aí começam as perseguições sistemáticas, que começa com Nero. Então Nero é o grande, né, perseguidor. Ele é uma pessoa que, inclusive, certamente era um perturbado mental. Algumas coisas ele matou nos traços. Matou a própria mãe. A mãe que matou o pai dele. Para dar lugar para ele. Depois ela queria mandar muito, ele foi lá e matou ela. A esposa também, ele tinha desconfiança de traição, foi lá e matou a esposa. E as 14 cidades, né, das 14 ele... Exatamente. E em Roma, a questão do incêndio, que muitos historiadores acreditam que não tenha sido da autoria dele, que de fato deve ter sido mesmo um acidente, né? Então tinha condições muito precárias, muito frio, então as pessoas querendo buscar um meio de se aquecer dentro de casa, deve ter de fato acontecido um acidente. Casas muito mal feitas, coladas, porque a cidade tem um limite, só que as pessoas querem viver lá dentro, para ter a proteção, a facilitação. Então os bairros mais pobres eram parecidos com uma favela de hoje, casinhas pequenas, agrupados do jeito que der. Que não tem direito a nada, né? Exatamente. Então provavelmente deve ter sido um acidente, só que o cara percebeu que aquilo ia se virar contra ele, porque as pessoas já tinham certas desconfianças devido aos comportamentos dele. Ele tinha um comportamento meio perturbado. Ele se entendia um artista, sendo que tinha talento nenhum. Então Tácito, que é o historiador da época dele, faz críticas pesadíssimas contra ele. Tira ele mesmo como um xarope, como um louco. E as pessoas, quando viram essa situação, esse negócio deve ter o dedo de Nero. E aí Nero, para tirar, né, a situação dele, né, tirar o nome dele dessa, ele vai e compromete os cristãos. Os cristãos que eram um grupo frágil, um grupo que estava crescendo e não tinha grandes representações. Então, os cristãos. Põe a culpa nos cristãos. Como até hoje, certas vezes, a gente vê essa estratégia voltar, né? A culpa é dos cristãos, né? Os cristãos que enchem a paciência, os cristãos que não permitem que as coisas aconteçam livremente, essa coisa de moralidade, né? Essa coisa aí de servir a Deus, de fidelidade conjugal. Então, já desde cedo foram alvo, né? Que aí quando você vê a ascensão de Nero e o começo da perseguição sistemática, você vê a morte de Paulo. Paulo, então, provavelmente foi decapitado na época de Nero, por ser um cidadão romano. E a decapitação... Matou Paulo, matou Pedro, né? Pedro, exatamente. Aí, da tradição, no caso, você não tem na Bíblia, né? Mas Eusébio de Cesareia nos dá, então, essa tradição de que Paulo teria sido decapitado por ser um cidadão romano, e isso era um tipo de morte honrosa. Então, um cidadão romano nunca poderia ser pendurado numa cruz. Então, Paulo provavelmente foi decapitado. E Pedro, também a tradição, não é a Bíblia, tá? Diz que ele iria ser crucificado, e para não ser crucificado da mesma forma que Cristo, ele pediu para que fosse crucificado cabeça para baixo. Então ele tem essas tradições acerca deles. Então até o ano 313, você tem um período de intensa perseguição. Então, vai ter Nero,
vai ter Domiciano, tá certo? Vai ter Vespasiano também. Foi o que Domiciliano colocou fogo nos cristãos nas 14 cidades. Exatamente. Domiciliano foi o que perseguiu mais intensamente, que de fato estabeleceu uma perseguição sistemática para tentar eliminar o cristianismo. Que aí você vai ter, inclusive, a tentativa dele de capturar textos sagrados, de pegar os textos para tentar eliminá-los. E aí, de Nero teve no caso, teve uma instalação de quatro imperadores numa sequência. Sim, foi, que eram imperadores fracos, então teve uma sequência de imperadores que, inclusive, foi muito instável, porque com determinadas épocas, o imperador não conseguia se estabelecer politicamente muito forte, então ele tinha outras pessoas em áreas, porque o Império Romano era muito vasto, então muitas das vezes o exército de outra região estava dando aval para outro imperador, né? Estava dando seu apoio para outro imperador, que foi o que aconteceu com Constantino. Constantino não era nem para ter chegado ao poder, se você quiser saber, mas por ele ser um grande general, e ele estar na frente de batalha mais perigosa, mais desafiadora, e ele lidar de uma forma muito competente, o seu exército o aclamou, o imperador, e aí ele vai para cima e consegue se impor, que é onde a gente está chegando aqui, ó, na época de 313 já. Então, conforme a gente abordou aqui, os imperadores que perseguiram, Diocleciano também foi um dos grandes perseguidores, e a gente chega até a época de Diocleciano, quando ele vai repartir o império, tá? Então, na época dele, ele percebe já que não tem tanta força assim para governar um império tão vasto, então ele bola uma estratégia, que é a estratégia de dividir o Império Romano em dois hemisférios, tá? E colocar 4 pessoas. O Império Romano seria governado por 4 representantes. Seriam 2 Césares para 2 Augustos para 2 Césares. Então teria um Augusto do hemisfério leste, um Augusto do hemisfério oeste, e cada um deles teria um César, tá certo? Que responderia a ele, seria subalterno dele. E aí você teria então 4 regiões, tá? Regiões dos Augustos, regiões dos Césares, cada César prestando conta a um Augusto. Então, nessa divisão que foi feita por Diocleciano, aí entra o pai de Constantino. O pai de Constantino, que é Constâncio Cloro, era um dos Césares. E aí ele prestava contas ao Augusto do hemisfério oeste. Morrendo este Augusto, ele consegue então brigar para chegar ao poder, só que ficou instável. Então, esse poder, esse sistema instaurado por Diocleciano não durou nem até o fim da vida dele. Quando ele estava já para fazer a sucessão, né, passar os próximos para o poder, Constantino vai lá e consegue tomar a área que era do seu pai, que era governada pelo seu pai, que é a área norte da Europa, de frente para os germanos, quando ele resistia ali, né, à tentativa de invasão dos germanos. Depois ele toma toda a área oeste, governa toda aquela área oeste, porque o exército que estava com ele era de fato mais forte, mais preparado, estava bem mais equipado, e depois disso ele parte para cima de Maxêncio, que era o César da região leste, e que estava sediado em Roma. E aí ele, na batalha contra Maxêncio, que vai acontecer aquele fato que é famoso, tá certo? Acerca do sinal da cruz. Então ele diz que ele teve uma aparição em sonho, tá certo? E essa voz dizia para ele no sonho: sob esse signo vencerás. E aí quando ele olha para o céu, ele vê então o sinal da cruz. E aí ele manda pintar no escuro dos soldados, né, aquele sinal. E aí vai para a batalha contra Maxêncio. Maxêncio, que estava em Roma, ele vai até as margens do rio Tibre. Maxêncio vai atravessar o rio Tibre. O que é que ele faz? Ele põe um monte de barcas no rio Tibre e constrói uma ponte improvisada para passar e tentar surpreender a Constantino. No que a tropa vai atravessar, os barcos afundam e eles morrem afogados. Aí Constantino sai vitorioso e entende que isso foi confirmação então daquele sinal. Aí estabelece-se uma política, tá? Estabelece uma política entre Constantino e a igreja da época. Só que isso já estamos em 303 da era cristã, tá? Então, os textos sagrados já estavam todos circulando pelas igrejas, já estava sendo feito coleções de texto. A primeira coleção de texto é as cartas de Paulo, as 13 cartas começam a circular pelas igrejas com uma coleção. Depois estabelece a coleção dos evangelhos.
E aí Atos dos Apóstolos é utilizado como uma forma, um elo de ligação entre evangelhos e cartas. E futuramente, um livro que ficou mais tempo sobre avaliação, sobre julgamento, foi Apocalipse, segunda carta de João, alguns livros que, não que a igreja não tivesse como livros importantes, mas elas estavam analisando mais testemunhos para saber se eles entrariam para o cânon. Mas até o ano 313, textualmente, a igreja estava totalmente suprida. Por isso que certas seitas, quando acusam que Constantino foi que interferiu nesse processo, isso é completamente ridículo, completamente absurdo. Você pode consultar historiadores importantes e perceber que a época de Constantino, quando houve uma aproximação entre ele e a igreja, doutrinariamente a igreja estava pronta. Doutrinariamente a igreja estava madura. Aí vai acontecer nessa situação na qual Constantino chega ao poder. Ele não era bem aceito em Roma, devido à forma como ele chegou. Ele não tinha sangue nobre, ele não participava, ele não era descendente daquelas famílias dos patrícios, tá certo, italiano. Então ele não tinha muito lugar em Roma. E Roma era uma cidade muito perigosa à época. O exército romano não tinha mais tanto poder, tá certo? Então, o que ele faz? Ele faz uma aliança com Augusto, que ficou da parte leste, que foi lá, Maxêncio foi o que morreu, Licínio. Ele faz uma aliança com Licínio, tá? Divide o império de fato em dois mesmo, deixa essa divisão, porque era muito vasto ainda para ser governado. Então fica Constantino e Licínio. Constantino pega a sede que estava em Roma e transfere para Constantinopla, a antiga Bizâncio, tá? E aí esta Bizâncio, quando ele observa, ele vê que Bizâncio era muito fácil de ser defendida, porque ela ficava num entroncamento onde você tinha um estreito marítimo. Você tem um estreito marítimo e uma pequena faixa de terra. O que ele faz? Ele aumenta um pouco a região da cidade, constrói uma muralha extraordinária em torno da cidade, e ali ele tem tanto uma pequena extensão de muralha para defender, facilmente defensável, né? Quanto saídas, rotas marítimas, sempre abertas. Então ele estabelece a Roma do Oriente, que é onde vai surgir depois o Império Bizantino, da antiga Bizâncio. Sim, pode falar. Está tudo no contexto já no fim da era da Imperial. Já chegando no final. Essa questão do domingo, porque nós o sábado... Tá, a patrística. Se você consultar a patrística, você vai ver que já é feito várias vezes, menção que os cristãos sempre se reuniam no domingo. Né? Fala aí, indica quais são: Lactâncio, Basílio de Cesareia, tem outros. Na verdade foi o domingo, Mateus vai relatar, né? O próprio Mateus, que era Levítico. Evangelho já. O Evangelho de Mateus vai relatar que foi o domingo que... Exatamente, que ele ressuscitou no domingo. Eu então discuti essa questão e disse, não, mas eles falaram que depois do sábado, que eles tinham o costume de dizer que quando escurecia, já se tornava domingo. Eu digo, o dia não tem 24 horas. Então, aí a situação, a designação que é dada nas cartas, o dia do Senhor. Isso. No dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, conforme é descrito, é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Não o sábado. O sábado tinha uma terminologia própria. Então, os cristãos, desde Evangelho e cartas, já têm essa indicação de que o dia relevante para eles agora é o dia da ressurreição, que é o domingo. E nos documentos da patrística também. Você vai encontrar vários documentos já afirmando... livro, né? Isso é um livro? Tem um livro da CPAD chamado Patrística. E a patrística, de modo geral, são esses chamados pais da igreja, tá? Então tem Inácio de Antioquia, é importantíssimo. Inácio de Antioquia foi discípulo de João Evangelista. E ele já afirma, nas suas cartas afirma acerca da Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, também afirma que a igreja se reunia. Anteriores, que já comprova. Tá. Não é, né? Nos Hebreus, né? Igual a história dos Hebreus. Exatamente. Então você tem a situação, conforme descrita, a chamada Roma do Oriente, que surge com Constantino, e a aliança mais próxima agora com a igreja. O que Constantino fez em relação ao cristianismo? Alguns dizem, ele tornou o cristianismo a única religião oficial. É mentira. Inclusive, quando Constantino estava fundando Constantinopla e demarcando a área da muralha, havia uma tradição na época em que o imperador com uma seta, com uma flecha na mão, ele caminhava até o local onde seria construída a muralha e traçava a muralha com a flecha, um tradicionalismo romano. E quando ele estava fazendo isso, estavam presentes um bispo, tá certo, da igreja, e um sacerdote do paganismo romano, tá certo, da religião romana. Ambos. Então,
Com isso, não se pode dizer que Constantino é o patrono do cristianismo. Ele, na verdade, era um político, tá certo? Uma pessoa com habilidades políticas, que percebeu no cristianismo uma força emergente, uma força que estava presente em todo o império praticamente. Então ele quer atrair para si essa força, essa representatividade que os cristãos já tinham nessa época, de muitos militares, muitas pessoas da própria política romana, tá certo? Muitas pessoas de posses. Então ele queria atrair para si. O que ele fez? Ele, junto com Licínio, inclusive ele casou uma irmã dele com Licínio, para estabelecer essa aliança, né, firmar essa aliança. E ele, em Milão, promulgou um édito, o édito de Milão, que é o édito de paz. Então, o cristianismo, a partir desse momento, não pode ser perseguido. Essa é a questão. Não é que ele se torna a única religião oficial, mas ele não pode ser perseguido. Ele não pode ser perseguido, tudo que foi tirado deles em terrenos, né, tem que ser devolvido, tá certo? E é autorizado a eles construir igreja onde quiser, que é onde vai ter a grande virada agora para o mundo cristão. Vão começar a estabelecer missões entre os bárbaros, né? Então você vai ter essa grande virada aí para o cristianismo na época de Constantino, devido a alianças políticas. Mas Constantino se tornou um cristão autêntico? Isso é difícil de se dizer, ainda mais com o seu comportamento. Constantino foi aceitar ser batizado no final da vida, quando já estava perto de morrer já. Aí ele deixou ser batizado, né, para, segundo ele, garantir pelo menos a vida eterna aí, né? Então você tem 313 a 590 a Igreja Imperial, que aí quando você tem essa situação dessa mudança histórica importante, estabelece a Igreja Ortodoxa em Constantinopla. O problema da Igreja Ortodoxa, tem um problema e a vantagem. A vantagem é, eles estão no centro, tá certo, político mais importante, que se tornou Constantinopla, com a ida do imperador, né, todo o dinheiro do império revertido para lá, o exército mais forte. Tanto que o Império Bizantino, que se funda em Constantinopla, ele vai conseguir estender historicamente até quase 1400 depois de Cristo. Enquanto Roma vai cair em 470, tá certo? 470, a cidade romana vai ser conquistada pelos bárbaros e ali dá fim o Império Romano do Ocidente. E aí quando os bárbaros invadem e matam o último imperador romano de fato, tá certo? Quem resta daquele escombro, daquela destruição, que inclusive é o único que tinha autoridade para negociar com os bárbaros que estavam invadindo, que estavam tomando tudo, eram os representantes da igreja. Que igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Aí vai surgir as grandes figuras representativas da Igreja Católica Apostólica Romana. Que aí surge a primeira figura de Leão I, tá? Que negocia com Átila, estava invadindo o Império Romano, ia saquear, ia destruir tudo, ia incendiar tudo. O imperador romano da época não tinha voz nenhuma, não tinha nenhuma força política, e a igreja, que tinha representações em vários lugares, já tinha certa força, já tinha a confiança do povo, ganha a confiança do povo como representante. Então o Papa vai até Átila, para negociar com ele, pelo menos a vida dos romanos, que ele saquear a cidade, mas que ele deixar as pessoas vivas. E aí o imperador, de fato, ele concede. Então, soldados entram, saqueiam tudo, fazem uma baderna, mas os romanos, pelo menos, saem vivos disso aí. E o Papa passa a ter uma representatividade muito mais pesada do que as autoridades políticas de Roma. Até que, de fato, quando os vândalos invadem lá, aí matam o último imperador que tinha, e o Império Romano cai de fato. E aí quem fica como instituição em Roma, na cidade de Roma, os representantes da igreja que está ali, tá? Os representantes da igreja que estão naquela sé. Nessa situação você tem pelo menos 4 chamadas sés apostólicas, tá? A sé de Roma, que está nessa convulsão política, né? Está perdendo em força política, mas está ganhando em representatividade. Declínio, né? Exatamente. Declínio, aí você tem o declínio econômico, político, mas a igreja, crescendo, ganhando espaço, ganhando terreno. Você tem a sede de Roma, você tem a sede de Constantinopla, que surgiu a partir dessa fundação, né, de Constantino. Você tem a sede de Jerusalém ainda, que existe, mas se torna quase que... Só que não tinha mais o templo, né? Não tinha templo mais, somente alguns cristãos ali, que era uma representatividade histórica importante, né, porque teve início lá. A sede de Antioquia e ainda a sé de Alexandria, no Egito.
Então, Alexandria, norte do Egito, foi um importante centro cultural do cristianismo. Tá ok? Grande biblioteca. A grande biblioteca de Alexandria. Lá se forma a chamada Didascália, que era uma escola cristã que estudava os filósofos, tá certo? Fazia um filtro, dele, né? Tudo no tempo de Alexandria. De Alexandria, exatamente. Fazia um estudo dos filósofos, filtrava, né, a partir da ótica cristã e transmitia isso como um conhecimento cristão, vamos colocar assim, cristianizava esse conhecimento filosófico que tinha na época. Então muitos líderes se formaram ali, e ali se formou principalmente a chamada escola alegórica de interpretação. Então você tem Orígenes, né, que sai de lá, o principal representante é Orígenes. Orígenes, que foi um grande escritor, um grande teólogo, e que dava muito valor a essa interpretação, priorizando a interpretação alegórica dos textos bíblicos. Então você tem, quando Roma surge, ela não era o centro do poder. Ela disputava poder com essas outras cidades, com Alexandria, com Antioquia, Jerusalém já estava capengando, já estava quase no final, e Constantinopla. Conforme você tem avançando na história, tá certo? 470, 500, 600 vai surgir o islamismo. Aí surge a grande revolução com Maomé, fundação do islamismo, propagação da fé islâmica. Aí vai caindo, Jerusalém cai, domínio dos muçulmanos agora. Alexandria cai também depois, para o domínio dos muçulmanos. Fica Antioquia um tempo, tá certo? Depois vai cair também. E no final vai ficar uma disputa somente entre Roma e Constantinopla, que é onde Roma começa a ganhar cada vez mais poder, tá certo? A igreja romana, né? A igreja que está em Roma. Enquanto Constantinopla, como falei para vocês, tem a vantagem de que ela é o centro do poder, mas tem a desvantagem que os líderes, os chamados patriarcas da igreja ortodoxa de Constantinopla, eles tinham que rezar na cartilha do imperador cristão, porque Constantinopla se torna um império cristão de fato. Então os imperadores, eles interferiam nas questões da igreja. Então os patriarcas eram pagos pelo imperador. Todo o dinheiro que era recolhido pela igreja era para o cofre do império. O império que remunerava, tá certo? Então o império, ele chamava os concílios, ele dava opinião, ele que dava o aval, tá certo? Então no Império Bizantino, na igreja ortodoxa bizantina, né? De fato foi assim que as coisas aconteceram. Mas para Roma, você não tem em torno do Papa de Roma figuras políticas importantes. Ele está lá naquele vácuo de poder. Roma caiu. Eles se tornaram herdeiros, tanto que eles fazem questão de ter no nome deles Igreja Católica Apostólica Romana. Eles fazem questão de carregar, né, esse título como um título de honra, de serem os herdeiros da cultura romana. Então o que tinha da filosofia grega, né, que estava presente em Roma, o que tinha da própria cultura romana, principalmente a cultura estatal, legislativa, né, a estrutura legislativa de Roma, que Roma dava muita prioridade a isso, às leis, tá certo? Ao direito. Tudo isso ficou como herança da Igreja Católica. E os reinos que derrubaram Roma eram reinos bárbaros. Eram os reinos que passaram muitos séculos lutando entre si pelo poder, tá certo? Tentando algum meio de derrubar Roma. E quando eles conseguem, quando Roma de fato cai por terra, o que tem para eles? Eles ficam numa situação assim, eles não têm uma estrutura, tá certo? Não tem uma cultura de fato que possa fazer deles um grande império. Quem é que vai lhes prestar essa comunicação de saberes, de cultura, de estruturação para formar as grandes aristocracias? A Igreja Católica, que estava na época. Ela começa as missões entre os bárbaros, começa a formar os primeiros mosteiros, né? As abadias, os mosteiros, as catedrais. E nesses locais, a aristocracia, tá certo? As famílias que governavam as regiões, mandam seus filhos para serem ensinados por eles, para que seja comunicada a alta cultura. Então vai se formar os grandes países que hoje são. Dos gauleses, dos francos, vem a França. Dos saxões, tá certo? Dos bretões, vem os britânicos. Dos germanos, vão vir os alemães de hoje, tá certo? E aí vai dos suevos e... esqueci a outra nação... dos hunos e suevos, vai ter lá os países ibéricos, né, Portugal e Espanha. Então, desses povos antigos, bárbaros, cristianizados agora, com a cultura que foi lhes comunicada pela Igreja Católica, vão se formar as grandes nações da atualidade. Então, com isso você vê, o Papa está no centro do poder. O Papa está no centro do poder porque ele se torna o árbitro dessas nações.
Quando esses reis, eles tinham muitos problemas entre si de terras, disputando terras, algumas questões. Quando eles têm essas questões, eles vêm até o Papa, e o Papa é eleito como árbitro deles, para que decida as questões. Quando eles vão consagrar alguém ao trono, eles querem que o Papa coroe, tá certo? Eles mandam dízimos para o Vaticano, para Roma. O Papa tem o chamado Estados Papais, que são governados diretamente por ele, que era um bom pedaço do território italiano, tá certo? Então o sul geralmente era dos gregos. O norte lá tinha algumas nações fortes, mas o centro da Itália eram estados papais. O Papa mandava naquilo ali, tá ok? Até que hoje sobrou para ele só 40 km², que é o Vaticano, né? Mas antes ele mandava muito mesmo. Tanto a questão desse território especificamente governado por ele, quanto a questão do poder que ele exercia sobre todos os monarcas. Já teve monarcas que o Papa excomungou e ele teve que, de fato, pedir perdão ao Papa para ser readmitido na comunhão, senão o próprio povo dele o rejeitaria. Que aí, no caso, teve um rei alemão que passou por uma situação dessa junto ao Papa. Então, Leão I, como eu citei, depois vai vir Gregório Magno, que também vem dessa situação, posterior a Leão, nesse período ainda de transição, de convulsão política, né, de instabilidade política em Roma. E ele vai ser um grande gestor, um grande administrador e também vai se tornar um grande representante. Ele vai estabelecer, por exemplo, o canto gregoriano, ele vai criar a heresia do purgatório, vai surgir de Gregório, tá? Ele vai estabelecer as normas para o celibato, ele vai estabelecer, por exemplo, as leis monásticas de Benedito de Núcia, né, de São Benedito, que vai formar as ordens dos beneditinos. Ele vai estabelecer que isso se torne uma lei universal, que todos os padres sigam esse celibato, conforme indicado aí por Benedito. Então você tem a fase antiga, desde as primeiras perseguições até o estabelecimento da Roma, da Igreja Apostólica, Igreja Católica Universal, Apostólica Romana, tá ok? No Ocidente. Pode falar. Deixa eu ver, para questão de página, eu estaria aqui, nessa que eu fiz, ó, Igreja Imperial. Pronto, eu cheguei na página 29. Eu estou entre a 29 e a 34. Aí agora vem Poder Papal, lição 3, ó. A Igreja Medieval. Igreja Medieval, que aí vai de 590 a 800. Você tem esse movimento que eu descrevi para vocês, do imperialismo, tá? Quando... Pode ir, pode ficar à vontade. Aí essa daí tá na onde? 29? Essa aí estaria na 29, tá? Na 29. Agora, ó, de 800 a 1054, você tem o chamado Sacro Império Romano Germânico, tá? Que aí dá entre a 29, finalzinho da lição 3 aqui já, 3, né? perto da Reforma, que é o período mais imoral do papado, para o qual eu já estou me dirigindo aqui, ó. Divisão, né? Exatamente, divisão que é 1054, tá? Então, ó, de 590 a 800 é esse trabalho que eu falei para vocês, da influência da Igreja Católica nos antigos povos bárbaros. De 800 a 1054, você tem a chamada formação do Sacro Império Romano Germânico, que é o quê? Esses povos bárbaros se organizam, tá? Eles passam a adotar o cristianismo, então o cristianismo cresce muito entre eles. Poucos povos são resistentes ainda ao cristianismo. Os germanos foram dos últimos povos a ser cristianizados, eles resistem bastante ao cristianismo, e os saxões, que é o extremo norte ali das Ilhas Britânicas, eles também oferecem uma certa resistência. E os celtas da Irlanda. Então eles resistem um pouco, mas com o passar do tempo eles vão sendo catequizados, cristianizados, né? Então o Roma vai tomando todo esse espaço aí. E aí na França começa a surgir, tá certo? A partir daquilo que eu falei para vocês, do ano 600, com a Revolução Islâmica, aí o islamismo vai tomando toda o Oriente Médio, né? Antioquia cai, eles ficam disputando o poder com os bizantinos, por um lado, os bizantinos vão resistindo a eles, é a parte forte, né, de Roma que sobrou, então eles vão resistindo ali à dominação islâmica. Aí só que os islâmicos não conseguem dominar Bizâncio, o que eles fazem? Eles vão pelo norte da África. Então só você pegar um mapa, você vê o Mediterrâneo,
vão pelo norte da África, dominando toda aquela região. Aí lá na ponta, que é a Península Ibérica, quando a Europa quase encosta com a África, eles estabelecem uma luta ali até conseguirem invadir. Eles invadem a Península Ibérica, tomam toda aquela região. O único reino cristão na Península Ibérica que não foi dominado pelos muçulmanos foram o reino das Astúrias, que era o extremo norte da Península Ibérica. Então fica aquele reino cristão ali, ilhado, né, resistindo à dominação islâmica. E os islâmicos começam a atravessar os Alpes, né, a divisão da Espanha com a França, e estão para invadir a França já. Quando surge na França um chamado... eu esqueci o nome do imperador, estava com o nome dele na cabeça agora. Mas ele organiza, não é Guilherme Tell, é Martel. O sobrenome dele é Martel. Mas ele organiza a resistência, né? Consegue estabelecer ali algumas alianças entre os pequenos reinos que tinham na França, organiza um pequeno exército e começa a oferecer resistência à dominação islâmica. Quando se estabelece essa resistência, a partir, tá certo, desse que organizou essa resistência, estabelece uma dinastia, chamada dinastia carolíngia, que é onde ele vai, os seus sucessores vão se firmando cada vez mais no poder, unificando o poder francês, e dentro dessa família vai surgir Carlos Magno. Aí Carlos Magno foi coroado pelo Papa, tá certo, como imperador, e ele se torna o imperador então que vai organizar todas essas nações que eram antigos bárbaros, agora são cristãos, vai organizá-los para resistir aos muçulmanos, tá? Expulsar os muçulmanos da Península Ibérica e também unificar todos os reinos. Agora esses reinos que antes estavam divididos entre si vão começar a ser unificados, organizados, né? No chamado Sacro Império Romano Germânico. Sacro Império Romano Germânico, que é agora a versão cristã do imperialismo romano. Então você tinha lá Bizâncio, né, Império Bizantino que ficou, e aqui forma-se um Império Cristão organizado agora. Então Carlos Magno dá início a isso, né, o Sacro Império Romano Germânico. Os filhos dele não vão dar continuidade, eles vão dividir o Império, vai dividir em 3. Depois, pouco tempo depois, eles acabam se enfraquecendo muito. Mas o Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno, depois ele é assumido pelos alemães. Então os alemães começam a ser eleitos pelo Papa para estarem à frente dos interesses da igreja, como imperadores, tá certo? O Papa governa os estados papais, tá ok? E manda nas questões religiosas, e o imperador, coroado pelo Papa, fica à frente desse grande poder político. E aí fica na Europa, né, esta aliança entre o Papa e esse imperador, tá certo? E na Roma do Oriente, né, no Império Bizantino, os imperadores cristãos ali e os patriarcas ortodoxos. Então essa é a situação que fica o império nessa época. Em 1054, conforme descrito nessas situações, em 1054 vai ter o grande racha. Por quê? O que aconteceu? Roma, o Papa está cheio de poder, está querendo dominar toda a situação. Em Constantinopla, os patriarcas que são eleitos ali se entendem tão poderosos quanto o Papa. Eles não prestam conta para o Papa, eles não batem continência para o Papa. Então começa uma briga de poder entre eles. Disputa, quem é que manda mais? Quem é o pai, né, de toda a cristandade? Quem é o vigário de Cristo na Terra, né, como eles gostam de se colocar. Devido a esta disputa de poder entre eles, em 1054 acontece um grande racha. Então um excomunga o outro. E aí a igreja de fato segue rumos diferentes, segue caminhos diferentes. Então fica a igreja ortodoxa grega para lá, né, que hoje o nome mais comum é a ortodoxa grega, e a igreja latina, que é a igreja do Papa, a igreja católica que nós conhecemos, fica para Roma. Então em 1054 eles racham, eles quebram essa comunhão. 1054 a 305 são as cruzadas, que aí Papa Urbano, que organiza esses movimentos cruzadistas. E a cruzada, a principal chamado das cruzadas é: vamos libertar a Terra Santa dos infiéis. Os infiéis são os muçulmanos. Então os muçulmanos, eles cresceram extraordinariamente, estavam ameaçando o poder até dentro da Europa, dominando, né, regiões europeias, até que começaram a oferecer resistência a eles, né, com Carlos Magno, como eu falei. E passado um tempo, depois que eles conseguiram de fato
resistir à invasão muçulmana e se estabilizar, o Papa Urbano fala, ora bolas, se nós agora já estamos estabelecidos aqui, né, estabilizados no poder, por que não avançar agora contra eles, né? Por que agora não tomar a iniciativa para resgatar, né, aquelas terras onde os cristãos querem fazer peregrinação, mas em muitas situações de convulsão política eles são barrados, eles são mortos, eles são assaltados, então vamos estabelecer nosso poder na Terra Santa agora. Então o Papa Urbano começa as pregações acerca das cruzadas. As primeiras cruzadas são um fracasso. Então tem um camarada, o Walter Sem Tostão, ele, ouvindo o Papa Urbano pregar sobre cruzada, ele pega e sai na frente. Ele ele ajunta lá uma horda de pobres e miseráveis, vai pelo caminho assaltando todas as cidades por onde ele passa, até quando ele chega às portas do Império Bizantino, que era vizinho dos muçulmanos. O Império Bizantino, para aquela horda não entrar dentro do império dele, o próprio imperador falou, não, pera aí que eu vou arrumar navio para vocês ir direto para se virar com os muçulmanos. Então ele pega aquela galera, põe no navio e joga lá em Nicéia, que ficava já em território muçulmano. Quando os caras desembarcam, nos primeiros passos, eles são dizimados, são completamente mortos, porque era um monte de gente caótica, desorganizada, sem armas adequadas, sem alimentação, sem suprimento, né, indo para regiões desérticas, então rapidamente são dizimados. Aí depois é que vão vir as cruzadas de fato organizadas, que é quando o Papa Urbano vai por várias cidades pregando acerca da necessidade de se engajar nas cruzadas, e ele promete uma indulgência universal para aquele que se engajar na libertação da Terra Santa. Então o cara garante o céu para quem se envolver nas cruzadas, né? E aí a galera com a mentalidade da época entra de cabeça, né? Os imperadores querem o quê? Os imperadores querem vantagens. Eles querem ver quais vantagens econômicas, políticas eles conseguem obter disso. E o povo, os mais ingênuos, querem de fato essa indulgência papal, né? Então muitos deles marcham lá e conseguem libertar algumas vezes. Foram pelo menos 12 cruzadas, tá? Entre 1096 e 1270 aconteceram 12 cruzadas, e aí oscilou muito. Os cristãos iam, dominavam. Só que os imperadores cristãos que se engajavam nas cruzadas, iam para lá, eles não tinham nenhum interesse de ficar lá, porque eram territórios que não tinham nenhum tipo de lucratividade ali. Era peregrino que ia lá, né, onde que foi Cristo foi crucificado, onde ele nasceu, não sei o que e tal. Não tinha grandes coisas ali para dinheiro, né? Tinha coisas para valor espiritual. Aqui, de página, eu tô aqui, ó, terminando a 40. Tô partindo já para declínio papal e reforma. Tá. Que é onde você vê isso aqui, ó. Cruzadas, que eu tô falando, né? De 1305 a 1517, você tem essa aqui abordada aqui, ó. Prelúdio da reforma. Declínio papal e prelúdio da reforma. Que você vai ter a situação da Igreja Católica Romana. Devido ao grande poder que ela conseguiu, o dinheiro que ela acumulou, né? As abadias que ela tem, os mosteiros, as catedrais, as universidades que ela fundou, todo o poderio que ela tem, obviamente ela atrai muitas pessoas que não têm objetivos necessariamente cristãos, né? Então muitas pessoas que estão atrás de vida fácil, vida mansa, ganhar muito dinheiro e mandar, né, nas pessoas, eles adentram para dentro da estrutura da igreja, e aí é recorrente os casos de simonia. Então a simonia é aquela situação pegando de emprestado o nome de Simão Mago, que tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo, né? Então ele era mágico, e quando Simão Pedro passou pela cidade evangelizando e curou pessoas, as pessoas agora esqueceram o mágico e se voltaram para o milagre. E aí o Simão falou, quanto você quer para me vender, né, esse poder aí, para eu poder também estar na jogada? E aí Pedro falava que o teu dinheiro vá contigo para o inferno, né? Que tentasse comprar o poder de Deus, a graça de Deus. E aí você tem, então, tomando de empréstimo de Simão Mago, o pecado de simonia que se alastra, simplesmente se alastra na igreja. Você vê o período mais terrível, mais absurdo, de maior vulgaridade das lideranças, porque eram lideranças que não tinham princípios cristãos, padres que sequer sabiam ler a Bíblia. Tem muitos casos de padres que eram verdadeiramente analfabetos. Eles aprendiam somente o esquema da missa. Então a missa começa assim e termina assim. Ele vai lá, a missa é sempre aquela mesma coisa. Então um rezava em latim, aquelas palavras que eles decoravam, e
não tinha mais nada. Então nessa época você vê tanto o declínio moral, espiritual, estrutural da Igreja Católica, a vergonha que ela se tornou na Europa, e por outro lado, o crescimento de muitos grupos que estavam cada vez mais revoltados com isso. Que aí a gente conhece mais os valdenses, né? Pedro Valdo, que começa, Pedro Valdo primeiro vai tentar pedir que o Papa o autorize a pregar o Evangelho. O Papa não autoriza, porque vê que a pregação que ele queria fazer era contra a riqueza, contra o luxo, tá certo? Contra a opulência. Aí o Papa fala, não, meu filho, não vai estragar meu filme, né? Então ele não autoriza. Pedro Valdo olhando para aquele texto, né, onde Pedro diz para o Sinédrio, né, compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Ele, imbuído desse texto, ele vai e começa a pregar e pronto, acabou-se. E começa a pregar veementemente, a ensinar as Sagradas Escrituras, traduziu a Bíblia lá do jeito que ele conseguiu e começa a pregar no sul da França, na região chamada Languedoc. E os valdenses se tornam simplesmente uma potência na região. Tanto que o Papa depois estabelece perseguições sistemáticas contra os valdenses. Persegue os valdenses, persegue os albigenses. Os albigenses de fato eram uma seita. Mas os valdenses eram cristãos. Os valdenses são reformados antes da reforma. Quando a reforma surgiu, já estava cheio de valdenses, tá certo? De pregadores valdenses, que atuavam principalmente no sul da França e no norte da Itália. Até hoje, depois que veio a reforma com Lutero, Calvino, tá certo? E outros reformadores mais que surgiram, os valdenses eles aderiram à reforma, porque eles viram que os ideais da reforma eram os mesmos que eles abraçavam, que é as Sagradas Escrituras, viver uma vida cristã autêntica. Então eles eram um grupo que já estava forte, tá? E quando a reforma surgiu, eles pegam e aderem à reforma. Então se tornam também um grupo dentro dos reformados. Dentro do norte da Itália, você não tem tanta presença nem de luterano, nem de calvinista, é mais valdenses. Eles que sabem lidar, têm mais tradição, têm mais conhecimento para atuar dentro daquela região da Itália, tá? Então você tem a situação com o declínio que a gente está abordando aqui, de 1305 até 1517, quando vai vir a reforma. Eu acredito que o nome mais significativo para o declínio vai ser o Papa Bonifácio IV. Bonifácio IV é o Papa que não tinha percebido a situação da mudança, né, na mudança de perspectiva das nações em relação ao poderio da igreja, e ele se declarou, de fato, o vigário de Deus na terra, tá? E ele, de fato, dizia que todos os reis lhe devem obediência. E em certa ocasião ele até pegou a espada e as vestes de Constantino e se vestiu com elas e deixou que as pessoas o vissem assim, sentado num trono imperial, acho que num Natal, que as pessoas iam para a igreja, né, multidões, e ele se vestiu como Constantino e se sentou lá no trono e dizia que ele que mandava em todos os reis da Europa. Todos os reis da Europa deviam obediência a ele. Foi quando o rei da França não gostou muito disso, e aí o rei da França queria fazer algumas campanhas militares. Ele começou Filipe o Belo, se não me engano, ele começou a pegar o dinheiro da igreja. Então falou, a igreja não vai arrecadar dízimo nesse período, porque eu quero juntar dinheiro para pagar o exército para fazer algumas campanhas militares. Então o que ele fez? Pegou, passou a mão no dinheiro do cofre da igreja. O Papa Bonifácio não gostou, mandou uma bula para ele, tá certo? Repreendendo. Ele devolveu falando um monte de impropérios para o Papa. O Papa mandou outra, tentando chamar ele ao arrependimento. Ele cansou desse negócio e mandou logo um exército. E aí o exército conseguiu capturar o Papa, tá certo? Tirar ele do poder, prendeu ele um tempo e depois ele acabou sendo libertado, mas morreu logo em seguida. E aí o rei da França, o que ele faz? Ele, para não ter mais esta oposição em Roma, ele transfere a capital, a sede da Igreja Católica de Roma para Avignon, uma cidade na França, que ficaria agora sob a vigilância dele. Ele troca todos os cardeais, porque a estrutura do poder romano é episcopal. Então você tem o Papa no centro do poder, aí você tem os cardeais, que são representatividades políticas, tá? Os arcebispos, que aí estão dentro das grandes dioceses, né? E você tem os bispos abaixo deles e depois os padres. Então o que o rei da França fez? Tirou o Papa, colocou um Papa francês, tá? Pegou os cardeais, também trocou por cardeais franceses.
e disse, a sede agora é aqui, em Avignon. E começou a controlar, que é o chamado cativeiro babilônico do papado. Foi assim que foi chamado esse período. Então, fica esse período de declínio e de confusão na igreja, que é o período que vem logo antes da reforma. Teve um período, nesse período agora, né, teve uma situação em que você vai ter um papa eleito pelos cardeais lá em Avignon, outro papa é eleito pelos cardeais que ficaram na Itália, que não concordaram com a situação, e elege o seu papa em Roma. Então já tem um em Avignon, outro em Roma. Aí o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que eu falei para você, para tentar resolver essa bucha, essa situação, ele chama um conclave por ele mesmo, que é só o papa que chamava. Ele chama um conclave com representatividades, né, dos países, né, da época. Eles votam e elegem um outro papa. Ficam 3 papas simultaneamente no poder. Até que, com essa situação, depois vão buscar uma maneira de resolver. Os papas da Itália e da França não aceitam essa situação. O papa que foi eleito por esse concílio não consegue estabelecer sua autoridade. E aí depois se reúne de novo na Itália e consegue então estabelecer um novo papa, acho que foi Martinho V, que aí deixam esses outros papas isolados, né, não obedecem a eles e passam a obedecer então a Martinho V. Quando a igreja consegue então se organizar de alguma maneira. Mas aí você já tem, ó, nessa época, depois de todo esse caos, essa confusão, você tem os valdenses pregando, tá certo? É um grupo que já está fora da igreja. Depois vem Wycliffe, tá certo? Nas Ilhas Britânicas, pregando contra o abuso da igreja também, tá ok? E aí um grupo começa a seguir o Wycliffe, e os escritos dele começam a circular. Depois, John Hus, na chamada Boêmia, que hoje é a República Tcheca, ele começa lendo os escritos de Wycliffe, também começa a pregar contra a igreja, tá ok? Aí, novamente, a igreja chama John Hus para uma reunião, né? Uma dieta, chamada dieta, né? Para discutir essas questões. Até John Hus consegue um salvo-conduto de um príncipe eleitor da Alemanha chamado Sigismundo, mas a Inquisição pega ele no meio do caminho e não respeita salvo-conduto nenhum. Obriga ele a tentar negar aquilo que ele pregava, ele não nega, então ele é morto. Ele é queimado, vivo, né? Seus escritos também são queimados, mas fica um grupo também, o chamado Hussitas, um grupo seguindo John Hus. Você já tem valdenses fora da igreja, já tem um grupo que seguiu Wycliffe fora da igreja, já tem um grupo que seguia John Hus também fora da igreja. E aí, passado um tempo, vai vir quem? Vai vir Lutero, 1517 já, tá? Vai vir Lutero, Lutero tem contato com esses escritos. O cara, né? Exatamente, tem contato com esses escritos. Ficou ainda dentro da igreja, ali meio que tolerando, mas na já... lição 4, né, Lutero? Isso, exatamente. Já lição 4, já caminhando pro final. Lutero fica durante um tempo ainda tolerando essa situação, tal, observando Roma. Em alguns momentos ele é mandado para Roma. Lutero, que é alemão, está lá em Wittenberg, dava aula na universidade, né? Era monge agostiniano, pregava na igreja, dava ensinos, e ele vai observando. Vai para Roma certa vez, observa lá a maneira como eles lidavam com as coisas, começa a manifestar um certo descontentamento, mas fica lá. Até que surge uma figura na Alemanha chamada Johann Tetzel. Quando Johann Tetzel surge, ali balançou a estrutura de Lutero. Lutero ali realmente viu que a coisa estava avacalhada mesmo. Que aí John Tetzel começa a pregar que a moeda cai. A moeda quando na caixa, né, cai, a alma do purgatório sai. E aí as pessoas que iam até a igreja de Lutero não aceitavam mais as penitências. Rezar, Ave Maria e Pai Nosso, não precisa mais, eu já comprei lá a indulgência, né, vendida por Johann Tetzel, com o carimbo do Papa, dizendo que você está perdoado de seus pecados. As indulgências. Só para levantar, né? Levantar dinheiro, né? E se você tivesse muita grana, é que o Papa estava cobrindo de ouro o Palácio de São Pedro de São Paulo. Sim. Então ele precisava de grana, cara. Precisava de muita grana. Para você hoje, no Natal tem a Missa do Galo, né? Você põe lá, você assiste aquelas colunas de ouro, aqueles tronos de ouro, aquelas coisas exuberantes, extraordinárias, o cofre do Vaticano, as bibliotecas do Vaticano. Aquilo saiu de onde, você acha? Saiu desse tipo de negociata que ele fazia, esse tipo de situações. Não aguentou, né? Quando o cara começou a pregar isso e o povo caiu nessa jogada, né? E o povo dando dinheiro para Johann Tetzel para ter a bula.
E tinha uns caras mais audaciosos, que tinha dinheiro, que conseguia comprar uma bula por antecipação. O cara fala, não, eu vou cometer certo pecado, que eu vou adulterar, tá certo, com a mulher do outro, eu tô aprendendo a matar o cara, então eu quero comprar uma bula por antecipação por causa desse pecado que eu vou cometer. E aí, viu que, exatamente, Lutero viu que a coisa estava muito zoada. Não precisava de muito dinheiro não, não tá comprando isso aí não. Então. O que eles queriam era pingar lá dentro. Exatamente. E aí, Lutero viu que a coisa estava muito zoada e foi para cima para elaborar as 95 teses, tá? Então, o interesse, o intuito que ele tinha com as 95 teses é chamar para o debate, tá? É chamar para o debate. Só que pouco tempo antes de Lutero tinha acontecido a chamada a imprensa de Gutenberg. Gutenberg, ele tinha construído, adaptou uma máquina de prensar uva, ele era ourives e ele criou os tipos móveis. Então a pecinha de ferro com as letras, né? Então você pegava uma prancha, colocava as pecinhas lá, lambuzava de tinta e pá, na folha. Então enquanto um monge levava 1 ano ou mais para copiar uma Bíblia, aquele negócio tirava 200. Então teve a revolução com Gutenberg, a invenção da imprensa, aquele negócio começou a ser produzido em larga escala, todo mundo queria ter um negócio daquele na sua cidade. Lutero vai, escreve as 95 teses, pá, na porta da igreja de Wittenberg. Para quê? Provocando um debate. Ele queria um debate ali entre as autoridades, né, para discutir aquelas questões relativas à salvação, né, e às indulgências, né. O que o pessoal faz? Pega as 95 teses, dá um jeito lá de copiar, mandar para Gutenberg, ele faz para a imprensa, né, para a prensa de Gutenberg, os caras fazem cópias e espalha por tudo que é lugar. E aí essa questão, né, isso que era para ser um debate interno, virou um assunto que global, começou a circular, internacional, exatamente. E aí aproveitou, Lutero chamou a igreja para um debate. O Papa, óbvio, o Papa não vai se prestar a debater com um monge de um lugar obscuro, que eles tinham a Alemanha na época como um lugar insignificante. Então ele primeiro manda lá uma bula, né, mandando ele calar a boca, manda ele ficar quieto. Ele não aceita, então ele vai logo, manda uma bula condenatória, excomungando Lutero. Lutero vai lá e queima a bula. E aí no que acontece isso, está aberta, né, a desavença. Então Lutero deixa claro que não vai recuar, não vai voltar atrás. E quando ele faz isso, ele encontra uma situação diferente da que Wycliffe, da que Waldo e da que Hus tinha encontrado. Que esses caras, eles são os reformadores também, junto com Lutero. Lutero não pode levar sozinho essa conta. Esses caras são reformadores tanto quanto Lutero. Só que na situação desses caras, eles não tinham ainda a situação de um apoio político que fosse forte do lado deles. Quando Lutero faz isso, os príncipes, chamados príncipes eleitores da Alemanha, porque para você colocar no poder o cara que ia governar o Sacro Império Romano Germânico, você principalmente devido à Alemanha estar à frente desse império na época, você tinha a Alemanha dividida em províncias, cada província tinha um príncipe eleitor, cada príncipe eleitor tinha um voto. Então os caras votavam e diziam, não, tal príncipe vai ser o imperador. Que no caso na época era Carlos V. Carlos V que tinha importantes ligações também com as famílias da Espanha. Então você tinha a Espanha e você tinha a Alemanha na jogada. E Carlos V que representava essas duas grandes nações e os príncipes eleitores que tinham certo poder, tá certo? Porque elegeram ele. Então o poder estava equilibrado dessa maneira. Aí chega Lutero. Lutero se opõe à igreja. A igreja excomunga Lutero. Fica essa questão entre eles. Alguns príncipes eleitores da Alemanha já estavam, perdão da palavra, de saco cheio da igreja católica. Já não aguentavam mais a igreja levando rios e rios de dinheiro deles para o Vaticano. Então o que os caras fazem? Você não está mais dando certo com a igreja católica, né? Principalmente o eleitor Frederico III da Saxônia, que era quem construiu a Universidade de Wittenberg, que foi o principal que deu apoio a Lutero. Quando Lutero vai até a Dieta de Worms, diante de Carlos V e das representatividades papal, eles tentam obrigar Lutero a negar tudo aquilo que ele tinha afirmado. Ele não nega, ele diz, eu não posso negar isso que está de acordo com a palavra de Deus. Vocês têm que me mostrar que eu estou errado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, enquanto vocês não mostrarem, eu não posso recuar. Não seria prudente eu recuar. O pessoal condena, né?
os representantes papais ali, né, os cardeais, condenam. Os representantes espanhóis, tá certo? Que estavam ligados a Carlos V, queriam trucidar Lutero, queriam queimar Lutero vivo, hoje mesmo. Só que os alemães que estavam na dieta falando, opa, não é assim. Esse cara é alemão. Ele, tudo bem, foi condenado aqui, mas ele vai lá para a cidade dele, vai ser julgado lá, e se ele ficar preso, vai ficar preso lá. E aí, no que ele sai dali do local, da reunião, para o caminho, todo mundo já tinha certeza que ele ia morrer no caminho. O que Frederico faz? Frederico pega alguns camaradas, forja um sequestro, pega Lutero e leva para um castelo em Warburg. Lutero fica 5 anos escondido nesse castelo, usando o nome de Janken George, fica disfarçado lá, que foi a época que ele traduziu o Novo Testamento do grego, direto do grego para o alemão, e traduz parte do Antigo Testamento. Depois ele vai concluir com a Bíblia de Lutero, né, a Bíblia traduzida direto do grego para o grego e hebraico, né, para o alemão. Então você vai ter essas situações da vida de Lutero. A Alemanha se divide, alguns príncipes ficam do lado de Lutero, racham a igreja, tá certo? A igreja católica, óbvio, não vai gostar disso, que vai estabelecer então a Guerra dos 30 anos. Que aí vai ser pau, né? Pau quebrar entre essas príncipes e essa representatividade de Carlos V, mais o Papa contra esses príncipes alemães, que perderiam a guerra se não fosse a intervenção dos suecos, que também já estavam aderindo ao luteranismo. O luteranismo deu muito certo na Suécia, eles aderiram pesado ao luteranismo. Então o exército da Suécia entra junto para dar mais força para as províncias luteranas. Aí, quando a coisa fica equilibrada, eles vão para o acordo. Aí firmam o pacto, a paz de Westfália, que foi o acordo entre eles, que ficou da seguinte maneira: se tal príncipe dessa província é luterano, todo mundo é luterano. Não interessa o que você acha, todo mundo ali é luterano. Se tal príncipe é católico, todo mundo é católico. E aí a galera, claro, vai ter problema, né? Ou você muda de lugar, ou você vai ficar naquela situação de risco, né? Então fica uma paz, mas uma paz meio, né, ainda com muitos atritos. E aí você tem a situação que eu cheguei aqui já, que é já caminhando para o final da aula para a gente fazer a prova. Você tem Lutero na Alemanha. Você tem Zwinglio na Suíça. Zwinglio também. A reforma da Suíça foi um pouco diferente da Alemanha. Da Alemanha teve essa pegada mais política. Na Suíça, era muito... O funcionamento da Suíça, que é um pequeno país, dividido em cantões, eles chamam as províncias de cantões, cada uma tem um parlamento, e lá a democracia como que já funcionava bem. Na Alemanha, não. Na Alemanha, tanto feudal ainda. Mas na Suíça tinha um parlamento, de fato, tinha uma organização política. Então o Zwinglio, ele venceu, ele conseguiu espaço para a reforma protestante através de debate. Ele ia no parlamento, mostrava para as autoridades: olha, a Igreja Católica está pregando tudo errado. A Igreja Católica está falando nisso aqui, isso aqui é uma heresia, isso aqui não tem na Bíblia, isso aqui é antibíblico. E as autoridades falavam: opa, se está tudo errado, então chamavam os padres para se defender. Os padres nunca tinham visto uma situação dessa, em que eles precisassem defender alguma coisa. Eles, séculos e séculos, né, milênio, todo mundo obedecendo calado. Então quando se levantou um cara, que Zwinglio tinha uma boa formação, ele era o que chama na época de humanista, né? Então ele estudava muitas matérias, muitas áreas do conhecimento. Então era um grande debatedor. E aí, no que chamava os padres para o debate, eles ficavam calados. E aí as autoridades locais falavam: não, se vocês não conseguem justificar as práticas de vocês, então Zwinglio está à frente agora para organizar aí. Foi o que Zwinglio conseguiu ganhar algumas províncias na Suíça, organizou a igreja lá. As províncias suíças que não gostaram da ideia foram para cima, buscaram apoio do Papa. O Papa mandou tropas e é onde Zwinglio foi para a guerra com eles. Ele era capelão e ele foi para o campo de batalha junto com os soldados, e foi onde ele morreu. Ele morreu na guerra, batalhando pela reforma na Suíça. Inclusive Zwinglio teve reunião com Lutero para tentar unificar as forças, né, os movimentos, mas eles não entraram em concordância, principalmente por causa da questão da ceia. Porque Lutero adotou uma adaptação da heresia da transubstanciação, que a Igreja Católica disse que com a transubstanciação a hóstia vira corpo de Cristo e o vinho vira o sangue, literalmente. Eles dizem que, de fato, aquilo vira o sangue de Cristo e o corpo de Cristo.
Lutero disse, não é bem assim, não é que vira o corpo, mas é que Cristo está presente. Então, consubstanciação, Lutero dizia. Então, Lutero tinha essa versão, né, luterana da transubstanciação, ele chamava de consubstanciação. E Zwinglio não aceitou esse negócio. Zwinglio disse, olha, esse negócio não faz nenhum sentido e a ceia é um memorial apenas. Tanto que hoje a gente adota mais uma visão semelhante de Zwinglio. A ceia é em memória de Cristo, então é em memória do corpo que foi dado por nós na cruz, do sangue que foi derramado por nós, do sangue da nova aliança. É em memória de Cristo, tá? Então, por causa dessa questão que para nós pode parecer nem tão importante, mas por causa disso eles não se unificaram. Não conseguiu firmar um acordo entre eles. Então, a reforma da Suíça correu separadamente da luterana. E aí, na Suíça você tem Zwinglio, depois você tem Calvino. Calvino, que era francês, fugiu da perseguição na França, passando por Genebra, na Suíça. Ele queria ir para Estrasburgo, na Alemanha. Queria fugir da perseguição, ir para Estrasburgo, firmar sua residência lá e estudar. Ele queria estudar e ser um grande escritor, um grande líder intelectual. Calvino sempre foi voltado mais para a intelectualidade. Ele era um advogado e tal. Quando ele passa por Genebra, eu não vou lembrar agora o nome da liderança que tinha na época, mas ele constrange Calvino a ficar lá. Ele diz, olha, se você, mesmo diante da necessidade que a igreja está agora, você se omitir, tá certo, desse chamado, e você for para lá, ficar tranquilo nos seus livros, nos seus estudos, Deus vai amaldiçoar você nos seus estudos. Você não vai conseguir produzir nada. Que foi quando Calvino se assustou um pouco com isso, e aí ele, em vez de ir para lá e fica em Genebra, tenta primeiro estabelecer a reforma em Genebra, o pessoal não gosta, expulsa ele, depois ele volta para Genebra, aí dá certo. Aí funda ali uma grande reforma em Genebra, e a partir da reforma calvinista de Genebra e da produção literária de Calvino, as instituições da religião cristã, que eu tenho, que é um livro extraordinário, claro que, principalmente na questão soteriológica, não tem como nós concordarmos totalmente com Calvino, por causa do determinismo calvinista, tá? Mas em muitas outras questões, ele está corretíssimo. Tem muitas outras questões que Calvino, de fato, merece ser ouvido. Então, a partir da reforma em Genebra e do grande centro de formação, você tem muitos ministros, tá certo? Muitos pastores, muitos missionários, muitos ensinadores protestantes vão surgir em Genebra. Por quê? Lutero fez a reforma, né? Na Inglaterra também tem uma reforma, mas é uma reforma muito estranha. Porque a reforma da Inglaterra, quem fez foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, sua esposa que só lhe dava filhas, e ela é espanhola, um acordo político, né, com a Espanha. O Papa queria separar então do Papa, né? Olha, quero me separar. O Papa falou, não vai separar, não autorizo. O que é que Henrique VIII falou para o Papa? Então, cuide da sua vida, tá? E eu vou separar a igreja aqui da Inglaterra. A igreja de Inglaterra, quem manda sou eu agora. Aí pegou lá o ministro dele, né? Pegou a pessoa que já era autoridade, era cardeal da igreja na Inglaterra, e falou, ó, dá um jeito aí, se vira, organiza a igreja, que a igreja agora, quem manda é nós, quem manda é a gente aqui. Aí nasce a igreja anglicana. Então a igreja anglicana, ela só tem um nome diferente, mas era uma igreja católica com outro nome. Então ela ficou uma estrutura da igreja católica, missa, tá certo, a hierarquia, a forma de governo, forma de culto, e com um nome mais legal, igreja anglicana. Tanto que dentro da igreja anglicana vão surgir os chamados ministros inconformistas, que é aqueles que dizem, olha, a igreja se separou, mas continua a mesma coisa. Tem que mudar isso aí, tem que transformar. Que aí surgem os puritanos, que vão brigar pela transformação da igreja anglicana, os não conformistas, né, como eu falei, tá certo? Então tem diversos grupos que vão tentar, de fato, reformar a igreja anglicana da Inglaterra. E na Suíça, você vê o Lutero na Alemanha, né, anglicana na Inglaterra, aquela reforma frajuta, e na Suíça, calvinismo. Esses que vão ser formados na escola de Genebra, esses líderes, eles vão para todo o território europeu. Todo o território europeu. Em Genebra, com Calvino, você vai ter a formação da teologia protestante. Tá? Ele vai dar base teórica, vai dar base textual, tá certo? Vai dar base ideológica, vamos colocar assim, para a reforma. Porque Lutero fez a reforma, separou a igreja, mas não teve uma grande produção textual. O Melanchthon vai fazer um pouco, tal, mas não teve.
Na Inglaterra, então, é a Igreja Católica com outro nome. Na Suíça, Calvino que vai construir essa teologia reformada, tá? Essa teologia que vai fazer um contraste com a Igreja Católica, fazer uma oposição à Igreja Católica. Então, os grandes ministros com uma pregação, um ensino reformado, que vão percorrer toda a Europa, vão principalmente conseguir uma grande transformação na Escócia. A Escócia se torna um país reformado, de fato, diferentemente da Inglaterra, tá? Vão vir de Genebra, vão vir do calvinismo, vão vir de fato daquela reforma que aconteceu com João Calvino. E aí, para fechar nossa aula, com esses reformadores, você tem então a formação dessas grandes igrejas, essas grandes igrejas que estão trabalhando numa estrutura estatal, tá? Luteranos, junto com o Estado, na Alemanha. A igreja luterana é uma igreja que trabalhava junto com o Estado, tá certo? Então, os líderes políticos é quem financiavam a igreja. A igreja cuidava de certas áreas que o Estado lhe dava a cuidar. Por exemplo, as escolas, tá? Toda a religião, tá? Tudo que fosse assuntos ligados à religião dentro daquele país. Era com os luteranos. Luterano é como uma igreja estatal. Os calvinistas na Suíça, tá? E os anglicanos na Inglaterra. Só que esses grandes igrejas estatais, elas não tinham tanto interesse nas missões. Por quê? Falavam, ó, nosso problema, nosso compromisso é cuidar das coisas aqui. Cada um que faça a sua reforma, onde quiser. Você quer fazer uma reforma, seguir o evangelho? Então faça a sua reforma aí. A gente fez a nossa aqui, a gente vai cuidar daqui, da nossa casa. Então eles tinham essa mentalidade. Tanto que foi só com o tempo, foi só posteriormente, que vão surgir os chamados pós-reformistas. Então os pós-reformistas são quem? São os moravianos, tá? Quem são os moravianos? Os moravianos são o que restou dos antigos seguidores de John Hus, tá? Apoiados por um homem muito rico chamado Barão de Zinzendorf. Ele gosta do movimento, né? Gosta ali daquele grupo, acha aquele grupo muito cristão e muito dedicado. Então ele fala, olha, vou apoiar vocês, a gente vai emigrar para uma cidade, vocês vão formar uma colônia, e a partir daí vocês vão viver tranquilos, em paz, vão estudar e vão formar missionários. Então era um cara engajado, tá? O Barão de Zinzendorf. Ele apoia financeiramente, mantém os caras formam uma comunidade importante, trabalham entre si, estudam, formam missionários, e aí você tem os grandes movimentos missionários, começando com os moravianos. Os moravianos, os pietistas. Os pietistas eram grupos de luteranos que entendiam que a reforma luterana não reformou a igreja o suficiente. E eles olhavam para a estrutura da igreja luterana e falavam, isso aqui é parecido com a igreja católica. Eles não estavam satisfeitos com aquilo. Com aquela, principalmente depois que eles formaram sua confissão de fé, né? Confissão helvética, se não me engano, e eles diziam, olha, a igreja está muito congelada, a igreja está muito estagnada, tá certo? Está muito ligada a essa liturgia rígida, né? Então o que esses pietistas faziam? Eles se reuniam em casas dos irmãos, se reuniam à parte da igreja oficial. Então, ó, domingo, culto lá na igreja luterana oficial. Semelhante a uma missa, né? Então ia lá no domingo e tal. Mas em outros dias eles se reuniam para orar, se reuniam para pregar, se reuniam para evangelizar, para orar com posição de mãos, para expulsar demônios, para cura. Eles queriam viver um evangelho integral. E aí quando surgem muitos grupos pietistas que começam a esvaziar as igrejas luteranas, os luteranos não gostam da ideia. Aí começam a querer proibir as reuniões deles, tá certo? O que eles fazem? Perna para quem te quer, né? Passa sempre nas canelas e vão embora. Então começam a se movimentar pelos territórios europeus. Nessa época você já tem as Américas começando um processo de colonização. Então muitos deles falam, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num navio desse e vamos para a América. Né? Então tem pietistas que saem da Alemanha e foram para a América. Moravianos também, anabatistas também, que também eram perseguidos ali dentro, tá? Puritanos dentro da igreja anglicana também, tentando reformar a igreja anglicana. Não aceitavam, tá certo? Proibiam eles de participar dos cultos, de pregar. O que eles faziam? Vamos para a América. Então, no navio, a coroa britânica, que queria começar a estabelecer a influência lá, falou, ótima ideia, vão para lá, fundem cidades e façam a igreja que vocês quiserem. E eles foram e, de fato,
começaram a formar, tiveram problemas com os indígenas, com o local, dá certo? Com a dureza de você chegar num lugar e você não ter nenhuma estrutura. Pensa você, se embrenhar num matão desse aí, para cortar ali, limpar, formar uma cidade, onde é que tem um rio, como é que eu vou estruturar isso aqui e tal, onde é que eu vou obter alimento. De fato os pioneiros foram cabra macho mesmo, foram desafiadores para conseguir estabelecer isso, né? Mas com o passar do tempo, de fato, eles conseguiram estabelecer importantes colônias. 13 colônias que depois de tão bem fortes que ficaram unificadas, conseguiram pleitear a independência da coroa britânica, tá? Então você tem aí esses grandes movimentos da história. Então quando eu estou abordando isso aqui, ó, já estou no final aqui da nossa apostila. E eu estou falando aqui, ó, de 1517 a 1648, foi reforma e contra-reforma. De 1648 a 1789 foi o grande reavivamento e o denominacionalismo, que é o quê? Esses irmãos da pós-reforma que foram para os Estados Unidos, eles começaram a fundar importantes igrejas, mega igrejas, que de fato começaram a ter muito poder lá, muita influência, e você começa a ter os primeiros movimentos de avivamento, tá? Então você tem, por exemplo, a pregação Pecadores na mão de Deus irado, de Jonathan Edwards, por exemplo. É o nome que representa esse grande avivamento nessas igrejas que conseguiram se estabelecer nos Estados Unidos. Depois tem os posteriores avivamentos com o pentecostalismo, né? Então você tem o pentecostalismo da Rua Azusa, né? de J. Seymour, né? E as missões que partem daí. Então você tem os grandes movimentos missionários. Só para citar, para encerrar nossa aula, depois, né, dos avivamentos, do pentecostalismo e as grandes missões que começaram aí por toda a terra, a estabelecer igrejas em lugares distantes, no Pacífico, na África, só para a gente ter uma ideia. Você tem William Carey, que é tido como um grande primeiro nome, tá, das importantes missões, tiveram antes dele, mas William Carey é indicado como um importante nome de início dos trabalhos missionários sistemáticos, tá? 1792. 1841 a 1863, um camarada chamado David Livingstone fez uma importante missão no centro africano. Ele, inclusive, é importante não só para a igreja, mas também para a geografia, porque ele consegue se embrenhar no centro africano e estabelecer muito conhecimento que não havia de regiões, de rios, de povos que ficavam ali no centro africano. E também trabalhou muito pela libertação de negros que estavam sendo escravizados por muçulmanos. Então ele consegue estabelecer influência de povos americanos ali, cidades, né? Influência britânica, influência americana, e aí consegue resistir então a esse processo escravocrata muçulmano ali no centro da África, tá? 1788 a 1855 você tem Adoniran Judson trabalhando na Birmânia, traduz a Bíblia para o birmanês e também estabelece um dicionário importante de inglês e birmanês que ajuda os missionários, tá? No Brasil, vou citar para você, ó, 1555 a 1597, tiveram aqui os huguenotes, vindo com Villegagnon, que era um almirante francês, a França tentando estabelecer uma colônia aqui no Rio de Janeiro, tá? Eles iam chamar de França Antártica. Durante um tempo eles ficaram ali na Baía de Guanabara, conseguiram se estabelecer ali um tempo, mas depois Villegagnon, ele foi protestante um tempo, depois ele desertou para o catolicismo, abandonou as pessoas que estavam ali e as pessoas foram capturadas pelos portugueses e mortas. Então os primeiros pastores huguenotes que vieram nessa expedição foram mortos pelos católicos ali na Baía de Guanabara. 1630 a 1654 você vai ter a invasão holandesa do Nordeste. Então principalmente Pernambuco, ali, Olinda, Bahia. Você vai ter muitos ministros calvinistas ali no Nordeste brasileiro. Só que esse pessoal ficava só entre eles. Eles não partiram para evangelizar as pessoas aqui. Eles ficavam só entre a comunidade deles. De 1830 e 40 você tem os metodistas vindo para cá, mas trabalhando só com os ingleses, tá? Eles não estão evangelizando ainda os brasileiros. Também porque a Igreja Católica mandava muito aqui ainda e proibia. Então a Igreja Católica proibia esse proselitismo, né? Proibia que evangelizasse os nacionais. Entre 1809 e 1888 você tem os congregacionais vindo dos Estados Unidos.
E eles ficam principalmente ali em Santa Bárbara do Oeste. Eles ficam trabalhando com as comunidades de norte-americanos que tem ali. Em 1859 a 1862, aí vão vir os presbiterianos. Aí tem um camarada chamado Ashbel Green Simonton, que foi muito importante para trabalhos missionários, começando a alcançar as pessoas daqui. Então, inclusive, com os batistas, de 1865 a 1882, vai ter a situação de um padre católico que vai se converter. É Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele vai se converter ao protestantismo e ele vai viabilizar muito o evangelismo dos interiores, porque ele conhecia muitas regiões, então ele vai fazer esse contato entre os missionários norte-americanos e a população brasileira daqui. E ele vai ser um grande evangelista. Depois disso a gente pode falar de 1910, Congregação Cristã do Brasil, com o Luiz de Francescon, que foi batizado com o Espírito Santo no movimento de Chicago, tá? De Durham, que junto com o William Seymour foi um dos líderes da igreja, né, do Azusa Street, né? Um dos primeiros. Um dos primeiros, né? Junto com o Seymour, o Durham. Durham vai ter uma divergência com Seymour e vai para Chicago. Aí ele estabelece o movimento pentecostal em Chicago. Em Chicago você tem o Luiz de Francescon, foi batizado com o Espírito Santo lá, tá? A Aimee McPherson, da Igreja Quadrangular, também vai ser batizado do Espírito Santo lá em Chicago. E o Daniel Berg Gunavingren. Daniel Berg Gunavingren, na verdade, o Gunavingren já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E o Daniel Berg depois também será batizado. E os dois vão se encontrar, vão se conhecer nesse movimento pentecostal em Chicago. E ali é onde Deus vai usar uma pessoa para falar, né, profeticamente a eles, dizendo que Deus ia os enviar para um lugar chamado Belém. E aí eles vão na biblioteca da cidade procurar um mapa para saber onde fica esse tal de Belém na América do Sul. Aí vem que fica no Belém do Pará. Então você tem aí, em 1911, 19 de 11 de 1911, chegam aqui Daniel Berg e Gunavingren aqui no Brasil. Que aí você tem História da Assembleia de Deus. Tem um vídeo lá de 3 horas e 30 minutos sobre a história da Assembleia de Deus, tá? Então, aí tem um passeio, né, na história aí. Vamos fazer a prova e ir para casa, né? É o que falta, né? Vamos lá.